Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu espero que os senhores estejam mal. Brincadeira, é claro que eu espero que os senhores estejam bem. Esse vídeo aqui é para que os meus colegas conservadores não duvidem da minha capacidade de gerar discórdia, controvérsia. Eu sei que eu vou ser extremamente criticado pelo pessoal da extrema direita da machosfera, assim como o pessoal da extrema esquerda da feminazosfera vai me massacrar. Esse vídeo aqui definitivamente não precisa ser levado a sério. Agora, não se iludam, isso não significa que não seja uma verdade. Afinal de contas, como disse Oscar Wilde certa vez, a vida é importante demais para ser levada a sério. E eu confesso que depois que eu completei 36 anos recentemente, eu tenho levado essa frase mais a sério do que nunca. E esse vídeo é um claro exemplo disso. Enfim, nós vamos falar sobre cavalheirismo, que nada mais é do que um dos aspectos comportamentais do chamado homem tradicional e do correspondente comportamento feminino, qual seja confiança, obediência e submissão. Meus amigos, não existe uma coisa sem a outra. Eu acredito piamente que essa linha de pensamento conservadora sobre esse assunto que a gente vai falar é a mais adequada, embora eu também tenha certeza absoluta de que é um pensamento que está em plena via de extinção. Eu sempre digo isso aqui no canal. Agora, por que eu resolvi abordar esse tema, ainda que nós façamos de forma um tanto quanto lúdica e muito rápida também? Eu resolvi falar sobre esse assunto aqui porque geralmente eu percebo que ele é abordado de forma bastante parcial e injusta nas discussões neomasculinistas atuais. Tanto o pessoal assim feminista como o pessoal da extrema direita da machosfera geralmente fala de forma bastante caricaturada. Então eu vou apresentar aos senhores o que de fato é a perspectiva conservadora cristã e não aquilo que dizem que ela é. Eu já disse aos senhores aqui, embora eu não seja um conservador puro sangue, um conservador raiz, dentro dessas linhas que são discutidas na nova masculinidade, eu não tenho nenhuma dúvida que é a linha de pensamento com a qual eu mais me identifico. Esse vídeo aqui, portanto, é direcionado aos caras que ainda se identificam com o pensamento conservador cristão, que tem que ficar muito claro, é a perspectiva que eu vou apresentar para vocês. Inclusive, é o pessoal com quem eu mais interajo lá pelo Instagram, A gente tem conversado muito, trocado ideias, então esse vídeo é especificamente para vocês. Desse modo, se você é um MGTOW, se você é um PUA, ou se você é uma mulher moderna ou um homem moderno, ou mesmo uma feminista ou um feminista, vocês podem até participar das discussões. Esse canal é aberto a qualquer tipo de discussão. Já falei, eu não censuro comentários aqui, só que esse vídeo, obviamente, não é direcionado aos senhores. Eu estou me direcionando, então, a esse público, os caras que se identificam com o pensamento conservador cristão, que, como eu falei, é um pensamento que está em plena via de extinção. Bom, então, sem querer me aprofundar muito aqui na definição do que é cavalheirismo, até porque eu acho isso desnecessário, eu diria apenas que ele é uma poetização de dois pilares fundamentais sobre os quais, inclusive, estão baseados outros dois comportamentos do chamado homem tradicional, que é a proteção da mulher e a providência. Pois bem, e que pilares são esses? O primeiro é de ordem lógico-biológica e o segundo é de ordem teológica, lembrando que eu estou falando de conservadorismo cristão. Bom, o primeiro pilar, que é de ordem lógico-biológica e que é empiricamente constatável, diz respeito ao fato de que, em geral, o macho da espécie humana é muito mais forte, tem mais resistência e tem mais habilidade motora do que a fêmea. Veja bem, isso não é uma construção social, isso é um fato empiricamente constatável. Basta, por exemplo, você comparar os índices de rendimento masculino e feminino nos esportes olímpicos e você vai ver que os índices masculinos são superiores e são muito mais consideráveis do que os femininos. Isso por quê? Porque essa premissa básica de que o homem tenha mais força, resistência, é constatável por qualquer ser humano de bom senso. Portanto, isso não é uma construção social. É um fato biologicamente constatável e qualquer pessoa de bom senso vai reconhecer isso. E o segundo fundamento, ele é de ordem teológica. Paulo e Pedro nos dizem, olha, o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Pronto, meu amigo. Aqui acabou qualquer discussão. A gente sabe que o amor que Cristo demonstrou pela igreja foi tal que ele deu a sua própria vida. Então foi um amor unilateral, incondicional e infinito. Aliás, se você quiser saber o que eu penso sobre o amor, o que eu acho que seja o amor, assista esse vídeo aqui. Bom, então diante da constatação desses dois pilares fundamentais, o homem tradicional, ele adota certas práticas poéticas e simbólicas que variam de acordo de cultura em cultura, de forma a agradar a sua mulher. Agora, por que eu digo que essas práticas elas devem ser tomadas num sentido poético e simbólico? Para que argumentos de redução ao absurdo, como esse aqui que o Leandro Carnal utilizou para criticar o cavalheirismo, não tenham o menor fundamento. O cavalheirismo é um exercício do domínio masculino. Eu pago a sua conta porque você é incompetente financeiramente e eu ganho mais. Eu abro a porta porque você é tão fraca que não conseguirá abrir essa porta.
Eu ponho o meu casaco sobre você porque você é frágil. Curiosamente, as mulheres resistem mais à infecção do que os homens. Eu ando na parte externa da calçada e você na parte interna, porque se vier um carro, você é tão lenta, tão lerda, tão tapada, que não vai ver o carro vindo. Ou seja, todo gesto de cavaleiro é um exercício de domínio do feminino. Meu amigo, é óbvio que eu sei que uma mulher consegue abrir uma porta, a não sei que ela seja, né, inválida, que ela consegue abrir a porta do carro. É óbvio que eu sei que ela consegue subir e descer uma escada sem amparo. É óbvio que ela consegue pagar uma conta, que ela também trabalha. Como eu falei, o cavalheirismo, ele é só uma poetização daqueles dois pilares fundamentais. Se você quiser adotar uma perspectiva mais científica, é óbvio que o cavalheirismo ele perde completamente o fundamento racional. Afinal de contas, esses atos, né, simbólicos aqui, a mulher consegue fazer sem nenhuma dificuldade, né? Qual é o ser humano que duvida disso? Pois bem, eu já falei pra vocês aqui nesse canal várias vezes, eu fui criado numa família extremamente conservadora. E o meu maior referencial de masculinidade, adivinha, foi o meu pai. Meu pai sempre foi um cara cavalheiro com minha mãe, sempre foi muito romântico. A minha mãe sempre teve os melhores carros lá em casa, minha mãe sempre ganhou muito presente, flores, etc, joias, aquela coisa toda. Meu pai sempre procurou dar preferência para minha mãe em tudo. Então, para mim, sempre foi muito natural adotar esse mesmo comportamento. Eu sempre tratei minhas esposas assim e nunca tive nenhuma dificuldade. Nunca vi nada assim como algo absurdo, o homem ser protetor, provedor e ser cavalheiro com a mulher dele. Nunca vi nenhum problema com isso. Agora, claro, desde que haja o correspondente comportamento feminino. E que comportamento é esse? Confiança, a obediência e a submissão da mulher, aquilo que eu chamei de cos, né? É exatamente aqui que a gente começa a entrar numa esfera extremamente problemática atualmente. Ora, e por que eu digo que nós temos então modernamente um problema? Porque muitas mulheres continuam a desejar um cara protetor, um cara provedor e um cara cavalheiro. Só que elas não querem mais assumir a postura de uma mulher conservadora, ou seja, obediente e submissa. Veja bem, Paulo e Pedro, eles continuam no texto. Assim como o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a mulher, né, deve submeter-se ao marido assim como a igreja submete-se a Cristo. Ou seja, uma submissão voluntária, mas em obediência. E aqui é o problema, porque, né, como diz, a gente se discute muito na nova masculinidade, as mulheres hoje querem o melhor de dois mundos. Elas querem ser tratadas de forma igualitária quando é conveniente, e aí querem ser tratadas com cavalheirismo. Quando isso é conveniente, não dá, meu amigo, assim não dá. Por quê? O cavalheirismo, ele parte exatamente do pressuposto de uma relação de complementariedade e não de uma relação de igualdade. E a relação de igualdade existe, por exemplo, com uma feminista ou com uma mulher moderna. Não tem como, são coisas completamente incompatíveis. Em uma relação de igualdade, não faz o menor sentido o sujeito ser provedor, protetor e cavalheiro. Afinal de contas, nós estamos numa relação de direitos iguais, é ou não é? Obviamente que eu não estou dizendo aqui que o sujeito tem que ser mal educado. Veja bem, o oposto de cavalheirismo não é ser mal educado, é uma relação igualitária. E é exatamente por isso que eu digo que um conservador só vai se dar bem numa relação com uma mulher conservadora, porque uma feminista ou uma mulher moderna não vai relacionar-se com você, cara, a partir de pressuposto de complementariedade. Ela vai relacionar-se a partir de um pressuposto de igualdade ou de cooperação, que pra mim, sabe, é uma relação que tem tudo pra dar errado. Eu sempre digo para as pessoas brincando o seguinte: se eu quisesse me relacionar com a mulher numa relação de igualdade, eu não me casaria com ela. Pô, eu abriria uma empresa com ela, caramba. Agora, deve ficar claro também que o contrário é verdade. Uma mulher realmente, genuinamente conservadora só vai conseguir se relacionar com um cara que também seja conservador. E para falar um pouco sobre isso, eu vou exemplificar aqui com o meu primeiro casamento. E esse vídeo aqui serve até de conselho, né, para aquele pessoal com quem eu tenho conversado que é um pouco mais novo, que também se identifica com esse tipo de pensamento. Pouco antes de eu me casar, o meu pai chegou para mim para ter uma conversa, me deu alguns conselhos, como eu deveria me portar dentro da minha casa, de como eu deveria me comportar diante da minha esposa, que tipo de postura eu deveria ter, etc. Tudo isso dentro de uma perspectiva bastante conservadora. Até porque eu estava me casando com uma mulher que era de fato uma conservadora genuína, como ela continua sendo até hoje. E aí é uma desavença que eu tenho com o pessoal migtal, com o pessoal PUA, porque vocês falam em unicórnio e eu não, eu falo em cisne negro. Porque apesar de um homem e de uma mulher realmente conservadores estarem em extinção, ou seja, serem coisas bastante raras, essas pessoas existem e eu chamo então de cisne negro. Se você quer entender um pouco melhor essa discussão, né, do que é unicórnio, o que é cisne negro, assista esse vídeo aqui. Então, como eu acabei de falar, ela era uma mulher também extremamente conservadora. Aliás, a família dela era até mais conservadora que a minha. Ela também era filha de pastor, a mãe dela era presidente da CIB. Acontece que do alto
da minha arrogância filosófica e teológica, né, do meu racionalismo, eu pensei o seguinte, pô, isso aí é uma coisa que meu pai tá falando, mas isso aí valia pra época dele, pra geração dele. Eu não vou ter paciência pra ficar tomando iniciativa dentro de casa, tomar a frente de tudo, etc, etc, etc. Eu até falei com meu pai, pô, a menina já é formada, ela tem um emprego muito bom, é uma menina inteligente, eu não vou ter paciência pra esse tipo de coisa. Senhores, pasmem, algum tempo depois eu fui surpreendido por ela me cobrando um maior controle da nossa casa e uma maior atuação do meu papel como marido. Eu nem fiquei muito surpreso com isso porque eu sabia que na verdade ela havia sido criada exatamente para isso. O pai dela, em relação à mãe dela, agia exatamente dessa forma. A questão é que eu é que não tinha paciência para isso, né, por conta daquela coisa toda. É claro que eu jamais negligenciei os aspectos de cavalheirismo, de proteção, de providência, porque eu tinha trazido isso de berço. Foi uma coisa que eu tinha aprendido com meu pai. Agora, por outro lado, ela como mulher conservadora, e como toda mulher conservadora, na verdade, genuína vai querer fazer, queria, né, entregar a minha confiança, a obediência e a submissão dela, cara. Foi aí que eu tive que me tocar e realmente, né, começar a amadurecer e tomar a frente de algumas coisas. Só pra vocês terem ideia, teve uma época que as finanças lá em casa estavam muito zoneadas, a gente estava gastando com muita futilidade. Enfim, eu cheguei pra ela e falei, minha filha, eu vou organizar as finanças aqui de casa. Amanhã você vai chegar pro gerente lá do seu banco e vai dar um comando para que todas as vezes que o seu salário cair na sua conta, ele seja automaticamente transferido para minha conta. Meu amigo, tu acha que ela reclamou? Tu acha que ela, não, que macho nenhum vai mandar? Meu amigo, no outro dia ela foi lá para desespero do gerente dela, que esse sim era feminista, que era um absurdo uma mulher se submeter a isso. Ela ignorou o gerente, falou, dá o comando e acabou. Então eu passei a organizar as finanças lá de casa. Por quê? Porque ela realmente era uma mulher, ela é uma mulher conservadora e estava preparada exatamente para isso. Em momento nenhum deu chilique. Pô, se fosse uma feminista, nem era cogitável esse tipo de coisa. Mas ela, como foi realmente, né, preparada para isso, ela tinha essas convicções conservadoras, ela não achou nem um pouco ruim. Daí algumas pessoas podem pensar o seguinte, ah, Duarte, ela só aceitou isso porque ela dependia de você financeiramente. Meu amigo, o salário dela era maior do que o meu. Cara, entenda uma coisa, uma mulher conservadora, ela não vai cobrar de você colaboração ou cooperação. Isso quem vai cobrar de você é uma mulher moderna ou uma feminista. Uma tradicional mesmo vai cobrar de você iniciativa, que você tome a frente do processo. Só que, em contrapartida, vai ser uma mulher obediente e submissa, cara. Vai confiar em você. Ela vai realmente entregar a direção da família a você. Você tá entendendo por que vale a pena você respeitar, você prover, proteger e ser cavalheiro com uma mulher dessa? Olha a honra que ela vai te entregar. E essa é uma crítica que eu sempre fiz a muitos amigos meus que se diziam conservadores. Porque na hora de exigir da mulher uma postura conservadora, eles queriam. Agora, na hora de se comportar como um cara conservador, aí não. Aí eles se omitiam. Aí eles queriam uma mulher independente, uma mulher que se virasse sozinha. Aqui, portanto, eu vou dizer o óbvio, meu amigo. Você só vai conseguir se relacionar com uma mulher conservadora se você for conservador também, meu filho. Porque o que mais tem também é cara que não é conservador, definitivamente não é conservador, querendo uma mulher que seja conservadora. Aí também não vai dar certo, meu filho. Portanto, meus correligionários conservadores, né? Pelo menos nesse aspecto eu sou conservador. Não abram mão da confiança, obediência, submissão, como eu fiz no início lá do meu casamento, porque isso não dá certo. Se você realmente é um cara conservador, você vai tratar essa mulher com cavalheirismo, vai protegê-la, prover as coisas das quais ela tiver necessidade, e para que essa relação realmente tenha um equilíbrio necessário, vai ter que ter a confiança, a obediência e a submissão dela. Ainda mais se você for um cara como eu, que não vai fazer isso por princípio, mas sim por entender que a relação realmente funciona melhor assim, você nunca vai ser abusivo. Ah, Duarte, eu namoro menina que se diz conservadora, mas não concorda com nada dessas coisas que você falou. Então, meu amigo, é o seguinte, olha, essa menina aí, essa mulher não tem nada de conservadora. Talvez ela seja um ganso pintado de preto, né, pra dizer que é o cisne negro, mas não é conservadora. Talvez ela seja uma moderna ou uma feminista que tá querendo dizer que é conservadora. Aliás, o que eu tenho visto de mulher, né, conservadora depois dos 30, nem sei de onde é que tem surgido tanta mulher conservadora assim. Gostaria até de saber onde essas mulheres realmente se encontravam a vida inteira. Mas, já caminhando pro final desse vídeo aqui, eu vou te ensinar um gesto que ele é decisivo. Se você fizer esse gesto aqui, você realmente vai saber se essa mulher que tá ao seu lado é conservadora ou não. É até um teste para saber. Meu amigo, então é o seguinte, você vai chegar diante da madame com todo respeito e reverência e vai falar o seguinte, minha filha, a situação é essa, essa e essa. Você quer? Se você não quiser, com esse simples gesto, você resolve a sua vida e resolve a vida dela. Porque se ela realmente for conservadora, como a minha primeira esposa era, ela não vai achar nem um pouco ruim se submeter ao seu comportamento mais tradicional. Agora, se ela realmente não for conservadora, ela segue a vida dela, você segue a sua. Não deseje mal a ela, nunca deseje mal a ninguém, porque isso não vai agregar nada à sua vida. Obviamente, para ter essa postura, você não pode ser apaixonado por ela, né? Porque se você for apaixonado por ela, ferrou tudo. Ah, Duarte, esse negócio de relação tradicional então não é para mim e tal. Meu amigo, então a alternativa é
Ou você vai se relacionar com uma mulher moderna, ou você vai se relacionar com uma feminista, o que é pior ainda. Porque aí, meu amigo, o inferno é o limite. Eu já falei aqui no canal também, já fui casado com uma feminista, né? Deus sabe por que isso aconteceu. Mas foi bom, a gente tinha umas discussões assim teóricas muito interessantes. Só que na prática a gente ficava se arengando o tempo todo, cara. Então não é uma relação produtiva, não vai chegar a lugar nenhum. Ah, Duarte, mas se a sua primeira esposa então era tão conservadora e era um cisne negro, por que é que vocês não deram certo? Por que é que vocês não estão juntos até hoje? Meus amigos, saibam que há respostas racionais para todas essas perguntas. Mas isso é uma história para outro capítulo aqui no Reino Encantado do Indiano. Portanto, senhores, não abram mão da confiança, obediência e submissão da mulher se você realmente é um cara protetor, provedor e cavalheiro. Essas duas coisas têm que andar juntas para o bom andamento da obra. Nossa, Duarte, como você foi escravoceta nesse vídeo. Nossa, Duarte, como você foi machista nesse vídeo. Nossa, Duarte, como você foi você mesmo nesse vídeo. Senhores, então para esse vídeo era isso. Se você gostou, compartilhe essa mensagem, deixe aqui seus comentários, deixe seu gostei, considere inscrever-se nesse canal se você achar que isso possa ser útil para você. Se você discorda do que eu falei aqui, como sempre, deixe aqui também seus comentários, lembrando-se sempre de uma coisa, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.